Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Rubem. Estou gravando esse áudio, peço que você realmente tenha uns minutinhos para ouvi-lo, que é muito importante. Esse áudio especificamente para o grupo Homens de Honra. Eu quero trazer alguns esclarecimentos que são necessários, e eu tomei essa ação, obviamente, em acordo com o pastor Israel e sob a orientação do pastor Lamartine, que é o líder maior do nosso grupo, e explicar um pouquinho a respeito do que é o grupo Homens de Honra. Diferentemente de outros grupos da igreja, onde a gente tem visto algumas manifestações e postagens, esse grupo foi criado especificamente para estabelecer dentro da igreja um ministério de homens. Então, nós temos um veículo de comunicação que é o WhatsApp, que é uma ferramenta muito importante, mas muitas vezes mal utilizada e mal compreendida por muitos irmãos que sequer leem as regras que são estabelecidas. Nós precisamos muito de todos vocês que estão sendo colocados, inseridos nesse grupo. Eu quero que você pense por um minuto que se o seu nome está nesse grupo, é porque alguém teve trabalho e tempo e se importou com o seu nome, com a sua pessoa, para te colocar aqui dentro. Você é uma pessoa importante, você é uma pessoa necessária para essa luta que nós vamos enfrentar, juntos como um só homem nesse grupo de honra. Mas para isso nós precisamos estabelecer alguns princípios e padrões, né? Nesse grupo existem apenas 2 administradores, 3 na verdade, mas são 2 pastores responsáveis, que é o pastor Israel e o pastor Rubem. Então, por favor, entendam que quem administra o grupo são os 2 pastores. Existem regras que têm que ser observadas, eu peço a todos vocês, por gentileza, por favor, em nome de Jesus, vamos trabalhar fortes, focados naquilo que é o propósito desse grupo. Evitando picuinhas, evitando postagens inadequadas, evitando que as regras têm pedido que sejam evitadas. É muito importante nesse momento que a gente tenha maturidade para entender isso. Muitas pessoas não gostam de ser repreendidas, muitas pessoas gostam de fazer as suas coisas segundo as suas regras. Mas nesse grupo há regras e serão observadas. Então você poderá, se você agir inadequadamente em relação às regras estabelecidas, você vai ser notificado no particular, por mim ou pelo pastor Israel, para que você atente às regras. E se você fizer uma postagem que não é adequada, nós vamos solicitar a você que você entre no grupo e que você apague essa postagem. Nós temos que partir de alguns princípios. Esse é um grupo de homens, um grupo de pessoas adultas, de pessoas sérias. E nós queremos realmente lutar com seriedade e o nosso propósito é vencer uma grande estratégia de Satanás que tem persistentemente atacado os homens, atacado a igreja na autoridade familiar, onde muitos homens não assumem mais o seu papel e saíram do seu papel. Por isso, as famílias estão sendo destruídas, por isso a igreja não avança, por isso a autoridade maior de Deus muitas vezes não se manifesta, porque nós que somos instrumentos de autoridade de Deus no nosso lar e na igreja, muitas vezes não nos posicionamos. Nós temos dificuldade de nos agregar, nós temos dificuldade de nos reunir para orar, nós temos dificuldade de aceitar um chamado, nós temos dificuldade de nos abrirmos uns com os outros e nós precisamos urgentemente consolidar esse grupo na igreja. Não para apontar o dedo para ninguém. Nós estamos aqui para consolidar uma família, consolidar um corpo. E nós precisamos da sua participação e do seu entendimento neste grupo. Nós estabelecemos, segundo a proposta do pastor Israel, que nós vamos orar, nós vamos montar uma torre de oração. Imediatamente eu fiz a proposta de que essa torre de oração fosse dividida entre 96 pessoas. Por quê? Porque daríamos 4 turnos de 15 minutos para cada hora, permitindo que cada um pudesse orar. Há muitos que não conseguem orar meia hora, sejamos francos. Há muitos que não conseguem orar muito menos 1 hora, mas muitos conseguem orar 15 minutos. E se nós nos prontificarmos a estarmos conectados, como uma corrida 4x100, um passando o bastão para o outro, de 15 em 15 minutos, nós vamos ter a vitória, nós vamos estabelecer um ciclo virtuoso de oração nessa igreja, no meio dos homens, de maneira que os homens serão alcançados, as famílias serão alcançadas e a igreja terá um resultado extraordinário. Mas nós precisamos nos desvencilhar dos embaraços, das picuinhas, dos maneirismos, dos trejeitos, dos caprichos e entender que para que nós possamos vencer é preciso ouvir a liderança. E nesse grupo nós queremos que seja assim. Nós contamos com você, nós precisamos de você. E Deus tem nos conclamado a agir como um só homem,
agir como um exército de homens formados, maduros, que entendem o propósito para o qual estão sendo desafiados. Nós já vimos a opinião de várias pessoas, sugestões positivas com relação a essa torre de oração que está sendo chamada de vigília, mas eu estou chamando para mim a responsabilidade de estruturar as informações. Agradeço a todos que contribuíram já com seus pareceres, mas eu gostaria que neste momento, cada um de vocês se prontificasse e colocasse seu nome lá na postagem. Eu me comprometo com o horário de tal a tal hora. Seria o suficiente para que eu monte uma planilha e envie para vocês no grupo dizendo, olha, nós temos um grupo estruturado para que nós possamos começar esse projeto de oração a partir da madrugada, de sábado para domingo, para dar tempo para que todos que querem se manifestar se manifestem. Queridos, eu não posso trabalhar, nós não podemos trabalhar com quem não quer. Nós só podemos trabalhar com aqueles que querem, com aqueles que amam a palavra de Deus, o reino de Deus, e entendem esse propósito de oração, que não é um propósito de passatempo, é um propósito de guerra. Nós vamos orar focados no Brasil e focados na família. É dispensável que nesse grupo entrar em cogitações, elucubrações, se é por partido ou não é por partido. Está muito claro o propósito de oração. É orar pelo Brasil, para que venha sobre o Brasil o reino de Deus e a vontade dele. Nós somos pessoas criadas pelo princípio da palavra e nós vamos orar no princípio da palavra. Nós não oramos por partidos. E nós te pedimos em nome de Jesus que se engaje, que ofereça do seu coração. Lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos, lute pelo seu ministério e pelo seu chamado que você tem, que você foi comissionado. Nós precisamos que a igreja tome uma outra posição, uma posição madura e menos infantil, para entender que nós estamos numa guerra sem precedentes e nós vamos vencê-la no nome de Jesus, porque o Senhor nos prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e não apenas contra um indivíduo. Eu tenho certeza que eu posso contar com a compreensão de vocês. Eu tenho certeza que o pastor Israel pode contar com a compreensão de vocês. Eu tenho certeza que o nosso líder, o apóstolo Lamartine, pode contar com a compreensão de vocês, com o apoio, com a presença e com a manifestação unificada, direcionada, uniforme, em unidade, para que nós possamos vencer esse desafio. Muito obrigado pela compreensão. Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe tudo que você colocar às suas mãos. E que Deus abençoe a igreja e a nossa nação. Em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês. Eu me coloco à disposição para qualquer um. Na igreja, pessoalmente, ou via WhatsApp também. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço.